Bem, estamos aqui ao vivo e boa. É, alguém pode verificar se está transmitindo no Instagram mesmo? Eu não consigo ver nada. Bem, acho que vai entrar agora. Peraí. Pronto, cá estamos. Bem, Dizem que estamos tem aqui. ruído de fundo. Olha, o Henrique Cury já está aqui conosco. Olha, eu não consegui aqui. E eu vou pedir então para que a gente cuide, né, do som e gostaria de perguntar ao Henrique que está aqui se ele está a ouvir bem. Se como é que estão as imagens, se puder nos dizer, Olha, agradeço. eu vou sair e vou voltar a entrar. Já está aqui com uma coisa estranha que apareceu. Bom dia, Henrique, como está? Você nos ouve? Você nos vê bem? Ah, ótimo, muito obrigada. Então, estamos aqui, né, nosso vídeo em direto, e nesse momento, nosso tema é o que é a biossíntese, né? Então, acho que para a gente começar com o que é a biossíntese, né, podemos respirar um pouco. Podemos perceber, né, o contato dos nossos pés com o chão, a nossa presença aqui, né? Podemos aqui respirar um pouquinho. E, e aí nós vamos nos apresentar. A partir disso, nós vamos nos apresentar. Né? Então, só para nos sintonizarmos aqui um pouquinho nessa rede. E podemos perceber como que está o corpo nesse momento. Nessa manhã. Perceber também por qual paisagem, neste momento, eu caminho dentro de mim, né? Onde você caminha dentro de si. Então, perceba se o teu corpo deseja fazer qualquer movimento e se ele desejar, simplesmente faça.
e desfrutar um pouquinho desse momento de um maior contato consigo, para que possamos estar aqui conectadas, conectados. Ok? Então, suavemente perceba todo o ambiente ao seu redor e o espaço que você ocupa neste ambiente ao seu redor, luzes, cores, sensações, sentimentos, formas, tudo aquilo que compõe esse momento para si. Ok. Bem, então eu vou aqui me apresentar rapidamente, né? Então, eu sou Cecília Valentim, sou trainer sênior em biossíntese e, e trabalho com biossíntese já desde 2006. E a biossíntese tem ocupado um lugar muito importante na minha caminhada como psicoterapeuta, como musicista também. A minha origem é da música, a música me levou ao trabalho psicoterapêutico como um caminho de encontro consigo mesmo. E, e agora, neste momento, eu vivo em Portugal já há alguns anos e estou aqui com as minhas colegas, amigas, a compor a equipa da Escola Portuguesa de Biossíntese, entre outras atividades que exerço. Então, acho que é isso por agora. Então, quem quiser. Olá, eu sou a Catarina, eu sou psicóloga e psicoterapeuta em Catarina, Biossin. estás em mute. Estão-me a ouvir? Sim, agora sim, está falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Ok. Então, eu sou a Catarina, sou psicóloga e psicoterapeuta corporal, em biossíntese, e estou ligada à biossíntese também desde 2012. E sou também, como a Cecília, música, desde os 5 anos, que a música faz parte da minha vida. Estamos neste momento também a dinamizar aqui a nossa escola, a trazer a Biossíntese a Portugal, a renovar aqui a nossa formação para atualizar nos tempos que correm, e é sobre isso que vamos falar também, não é? A biossíntese nos tempos atuais. Bem-vindos a todos. Uhum. A Rita pode se apresentar também? Sim. Conseguem ouvir-me? Sim. Ok. Eu sou a Rita Ferreira, sou psicoterapeuta em biossíntese há vários anos já e integrei o projeto da Escola de Biossíntese porque sinto que é uma psicoterapia que realmente nos traz muitas ferramentas e pode, de facto, mudar as nossas vidas. A Carla pode se apresentar-se? Olá, bom dia. Meu nome é Carla Alves
Eu também estou há muitos anos, desde 2006, na biossíntese, e que se tornou uma forma de estar na vida para mim. É como se fosse uma filosofia de vida que me permite envolver todas as minhas partes e os meus campos de vida, e que, na verdade, me apaixonei e continuo apaixonada após tantos anos de trabalho, de colaboração, porque está sempre em evolução. Bem, então, estão todos a ouvir? Tá tudo bem? Ok. Então, essa é a nossa primeira live em direto. Estamos aqui também a nos familiarizar, não é, com esse formato. E, e aí, bem, e, então a nossa ideia aqui é falar sobre um pouco sobre o que é biossíntese, ou como a Catarina falou, a biossíntese no mundo atual, né? E, e aí podemos também estar aqui em diálogo, né? Estar em diálogo, né? E poder atender também as demandas, as questões que vocês aqui querem trazer, não é? Então, é uma troca, uma conversa que nós podemos ter, tá bem? E, então, acho que é muito favorável a gente poder abrir, não é, com o que é a biossíntese. Então, eu vou primeiro trazer um pequeno histórico da biossíntese, né? E depois nós ampliamos essa conversa, né? Então, a palavra biossíntese significa integração da vida, e é um termo que foi baseado nos estudos da vida intrauterina do Francis Mott, e que após a sua morte, o Boadella, então, incorpora na sua abordagem, né? É uma abordagem que foi sendo desenvolvida e ainda é como work in progress, como campo aberto, né? O Boadella sempre coloca que a biossíntese é um campo aberto, e ela, então, foi formulada a partir de um campo inaugurado pelo Reich, né? E da integração com as abordagens emergentes na década de 60, 70, né? É, e então a biossíntese configura-se como um caminho, uma corrente da psicoterapia corporal, né? Então, o Boadella teve um caminho bastante consistente, foi também assistente do Alexander Lowen, e trabalhou com Alexander Lowen, e o Boadella, então, chega um momento que ele resolve, então, partir para o seu próprio modo, né? Para aquilo que para ele também trazia, eh, permitia que ele pudesse, então, oferecer determinado caminho para os seus pacientes. Então, uma das pessoas também que influenciaram muito o Boadella foi o Kellerman, com quem ele se relacionou até o fim da vida, né, do Kellerman. E então, nesse caminhar, né, ele encontra muitos campos de conhecimento que ele integra a biossíntese, como, por exemplo, a física quântica, como, por exemplo, a concepção de energia do Robert Moore, né, e também, claro, e muito profundamente, da companhia e do desenvolvimento da biossíntese, da presença de Silvia Boadella, sua esposa, né, que vem da dança, né, e da filosofia, e que com o Boadella desenvolve essa abordagem, né, que inclui, não é, aspectos somáticos, psicodinâmicos e, especialmente, aquilo que chamamos na biossíntese de bioespiritualidade,
né? De uma bioespiritualidade que não é transcendente, mas que é imanente, né? É uma bioespiritualidade que fala da essência da pessoa, daquilo que ela conecta, do contato mais profundo consigo mesma, e, num certo sentido, a partir desse lugar, ela emana. Então, ela é imanente no sentido da essência, mas a partir disso, ela, nos seus movimentos, na sua expressão, na sua percepção de mundo, né? Ela emana ah, aquilo que ela vem trazer daqui. Então, ela é duplamente, num certo sentido, imanente e, e emanente. Né, imanente. Então, é um pouco isso que eu posso trazer da biossíntese em termos de conceituação. E queria só trazer duas frases aqui do Boadella, né? Quer dizer, uma frase é: a biossíntese é um sistema aberto, não fechado. Isso significa que ela não é um conjunto fixo ou definitivo de terapias ou métodos, mas que é uma rede de conceitos e práticas sempre em desenvolvimento, traçada a partir de várias fontes e integrada num nível superior. Como um sistema ecológico, e o Bodella insiste nisso, né? Como um sistema ecológico que prospera dentro da diversidade e que, ao mesmo tempo, é unificado pela coerência e cooperação entre os seus componentes. Então, isso está dentro do que o Bodella chama de práticas e princípios, né? E o Bodella ainda diz que a terapia em biossíntese, o objetivo, né, é reintegrar a pessoa a um estado de pulsação saudável em que as atividades vitais básicas sejam rítmicas, prazerosas e orientadas para um contato mais profundo consigo mesma e com os outros. Então, é só para dar aqui um pouco um arcabouço mais teórico, né? Mas estamos aqui para essa discussão, então eu convido também as minhas colegas para dizerem o que é biossíntese, né? Eu dei esse enquadramento mais teórico, mas tem a questão da experiência, porque a biossíntese é, antes de tudo, uma experiência que é eu comigo, eu com o outro e eu com o todo, né? E para mim, especialmente, a biossíntese compõe todas as dimensões da, da minha vida e tem contribuído muito, né, de forma muito fundamental para o meu caminhar, né? Então, é realmente uma experiência muito importante. E então é isso, né? Da minha parte, desse enquadramento teórico. Mas vamos aí, a Rita, a Carla e a Catarina. Né? Então, Carla, nós ouvimos-te. Podes falar se quiseres. acho que caiu, né? Não estamos mais a ver a Carla. E eu gostaria de saber se tem alguma questão no Instagram também, para quem nos vê, para quem nos assiste. A Carla quer complementar alguma coisa? A Rita pode complementar alguma coisa? Sim, posso. Para mim, a biossíntese entrou na minha vida numa altura em que eu estava muito a sofrer e desconectada de mim própria, e este regressar a mim passou muito pelo contacto pelo meu corpo, escutar o meu corpo, e, e para mim isso revelou-se fundamental para
desvendar padrões antigos, crenças que nós vamos elaborando ao longo da nossa vida. E depois, quando decidi entrar como psicoterapeuta, para mim a biossíntese é esta escuta, que agora, no momento da escuta, eu ouço os carros a passar na Rua da Cecília. Ouço muito, está muito ruim. Do meu lado, eu não sei como é que está para as pessoas que estão a ouvir no Instagram, mas eu estou a ouvir muito, muito barulho de fundo. É. Então, Então, acho que a gente pode perguntar para as pessoas, não é? sim, sim. Se como é que estão, né? O que acontece numa sessão de biossíntese? Está a Catarina Lobo Costa a perguntar. O que acontece numa sessão de biossíntese? Cecília, queres começar tu? Não, continua, Rita. Vai lá. Uma sessão de biossíntese é uma sessão de psicoterapia. Então, vamos utilizar ferramentas de psicoterapia muito conhecidas, usadas noutras escolas, noutras modalidades de psicoterapia. Aqui o que talvez a biossíntese traz é esta atenção, esta escuta interna de, de como é que eu estou desde a minha base, que é o meu corpo, e, e trabalhar a partir daí, e depois ver o que surge a partir daí. Então, a pessoa que nós temos à nossa frente pode trazer mais isto da paisagem interna, mas também pode trazer sensações táteis, palpáveis. Então, temos que também ir adequando a nossa linguagem ao, ao que é mais imediato para a pessoa e puxar pelo fio mais solto que o David Boadella trazia. Então, vamos sempre por um caminho de, de onde é fácil para a pessoa aceder ao conteúdo, ok? Eu gostaria de complementar, não é, que, trazendo aqui o que a Rita está falando, que numa sessão de biossíntese, o que se constitui é um campo. Se constitui um campo, né? Um campo de ressonância, um campo da relação entre o terapeuta e o cliente, né? Um campo onde de presença, né? E nesse campo de presença, o que existe não é podermos contribuir como acompanhantes de jornada, né? E que aquele cliente possa perceber restrições, crenças e que impedem a pulsação daquele organismo e a sua expressão no mundo, né? Então, não é algo que é pré-estabelecido, né? Nós temos vários recursos, né? Como na formação, por exemplo, nós adquirimos vários recursos e também o enquadramento teórico de cada recurso, temos vários recursos, e aí na sessão é que nós vamos criar isso, né? É uma criação conjunta. É que nós vamos, então, perceber que recursos têm a ver com aquela situação, com aquele paciente, e como que e que muitas vezes nós criamos, né? Nós criamos também, a partir dos recursos estabelecidos, criamos outros, né? Então, é um campo de conexão, de contato, né? Onde nós procuramos estabelecer uma conexão para que possa haver um contato mais profundo, que o paciente possa ter um contato mais profundo consigo mesmo e criar um contexto onde ele se sinta seguro e tranquilo para poder estar nesse contato consigo mesmo, com seus sentimentos e com as suas sensações, com a sua história, né? E com as paisagens internas que essa pessoa traz, né? Então,
Aqui na sequência do que a Cecília estava a falar, que eu acho que é super importante e que é o nosso dia-a-dia como sessão, é o vínculo. O vínculo é, acho que, das coisas que mais distingue a biossíntese também das outras metodologias, porque para nós o vínculo é das coisas mais importantes que aconteçam para que depois todos estes campos que a Cecília estava a falar possam também entrar em ação e aí a pessoa poder se desenvolver, quer nas suas emoções, quer na compreensão, para poder mudar a forma como encara o mundo interno e externo. E no fundo, esta parte do vínculo faz parte daquilo que é a metodologia também da biossíntese, que é vincular, quer de mim para comigo, quer de mim para com o outro. Quero muito esta ideia, não é, que a Carla está a trazer do vínculo, do ponto de vista da segurança, não é? Portanto, estamos a falar de as sessões em biossíntese, elas partem muito da segurança, de segurança que a pessoa sente no espaço terapêutico, sente em relação ao terapeuta, segurança que é a base para depois poder fazer qualquer trabalho. E este tema da inicial, não é, de holding e de bonding é muito importante para que haja depois efetivamente um processo e se possa ir a outros lugares na história do paciente. E é de facto essencial haver esta base para se poder fazer qualquer Até para trabalho. que a tal ressonância que falou a Cecília, porque isso é que vai levar as pessoas a que possam abrir os verdadeiros temas de dor, para que depois os recursos possam aparecer e também acontecer a ressonância, que é uma ligação, que é como se fosse um momento em que o terapeuta e a pessoa sentem e conseguem vibrar na mesma frequência para a cura. E também tem uma questão que é nós, como terapeutas, estamos constantemente nos trabalhando também, constantemente lidando com as nossas questões para podermos, no momento em que estamos com o paciente, estarmos mais conscientes de nós mesmos e podemos suspender qualquer determinação, julgamento, qualquer coisa que possa haver ali, poder perceber e até suspender isso, porque a gente está no campo da experiência e num campo onde aquela pessoa traz aquilo que para ela é importante. Então, a confiança no vínculo também vem dessa confiança de que nós estamos ali com ela, para ela, e não querendo dirigir qualquer caminho para aquela pessoa. Então, isso também é importante, né? E agora tem uma pergunta aqui que é: qual o impacto da psicanálise na biossíntese? Há algum? Eu costumo dizer que a biossíntese é uma metodologia que por si só já também abarca conhecimentos de outras metodologias, criando um modelo próprio. Nós podemos integrar pequenas partes, mas muitas vezes também iremos poder dizer que isto é uma parte mais da psicanálise, mas todos nós em algum momento podemos fazer algum tipo de análise. Tudo tem a Sim. ver com o tema e com o momento daquele paciente, mas nós não vamos praticar psicanálise dentro da biossíntese. Vamos utilizar uma pequena ou outra ferramenta que possa, junto com aquilo que nós estamos a fazer no todo da biossíntese, também ajudar e potenciar aquela pessoa. Dizer que, acrescentando, não é, que do ponto de vista da biossíntese, as questões da psicodinâmica, elas, ou seja, relacionam mais com a parte da psicodinâmica do que propriamente com a psicanálise, porque tudo aquilo que tem a ver com a relação, não é, as relações primárias, primordiais, elas também se traduzem no contexto terapêutico e, portanto, tudo o que tem a ver com a psicodinâmica é algo que é importante observar do ponto de vista de transferência, contra-transferência, de ressonância, que a Carla estava a falar, não é? De ir percebendo
como é que esta relação, onde é que ela está a atuar, e quais é que são as possibilidades? Que possibilidades é que temos para, neste momento, a partir dos nossos recursos, de recursos que vamos adquirindo, poder dar outro tipo de resposta e poder ir alterando estas dinâmicas? E isto cruza com o que a Cecília há pouco estava a falar sobre o próprio terapeuta, não é? Estar consciente das suas próprias dinâmicas, porque a consciência destas dinâmicas vai nos permitir depois também entrar na relação com com este paciente e não ficar na nossa própria história. E, portanto, é um dos pontos essenciais na formação da biossíntese, é efetivamente esta questão do desenvolvimento pessoal e de ver as próprias dinâmicas, nossas próprias dinâmicas relacionais, que podem depois estar a impactar, não é? Positivamente ou não, com uma interferência na relação do contexto terapêutico. É. E também gostaria de só trazer, complementando, né, uma questão, assim, historicamente, não é? O Reich foi discípulo de Freud, né? Então, o Reich já trazia conhecimento da psicanálise e desenvolveu a própria abordagem, trazendo o corpo para para o contexto terapêutico, né? E já começa a trazer mais essa, essas relações um pouco além, né, da interpretação, um pouco além da interpretação psicanalítica, mas também daquilo que ocorre no corpo, né? Ele já integra o corpo, o Reich. O Lowen, ele faz com que o vínculo se estabeleça. Então, a pessoa não está mais deitada no divã, mas ela está frente a frente com o terapeuta, né? Claro que hoje, mesmo na psicanálise, isso já mudou muito, etc. Mas a gente está falando daquele contexto lá anterior, né? Aquele contexto anterior. E depois, então, a partir do Lowen vem o Boadella. Então, o Reich desenvolve o contexto de couraças, né, e de caráter, né, que depois também o Lowen utiliza já de uma forma um pouco diferente, mas quando chega em Boadella, nós já abordamos isso de outra maneira, né? Já não falamos mais de caráter ou falamos de couraças. A gente fala da totalidade daquela pessoa, o que inclui o contexto dela, a história dela, e inclui também a, as tendências daquela pessoa, que a gente chamaria de tendências, né, de caráter, que na verdade é como aquilo que foi desenvolvido, que a pessoa poder desenvolver para poder, as melhores soluções que ela encontrou para poder estar no mundo. Aquelas melhores soluções que ao longo da vida dela ela foi encontrando para poder se proteger, para poder lidar com as situações vividas. Então, tem uma linhagem, não é? E tem uma transformação que vai acontecendo em cada passo dessa linhagem, cada desenvolvimento dessa linhagem. É de facto esta questão da adaptação, não é? Do ponto de vista da biossíntese, efetivamente nós olhamos para estes traços, não é, de personalidade como formas de adaptação, são formas de adaptação à realidade, formas de adaptação ao meio, ao contexto, e que elas têm é como se guardassem em si a própria ferida, não é? Mas nós não podemos retirá-las, porque elas fazem parte também da própria construção da pessoa. Então, entender que houve uma adaptação, que houve formas, movimentos que foram sendo feitos, não é? Ações que foram sendo tomadas, pensamentos que foram sendo criados, formas de sentir, isso ajuda-nos a ampliar depois a experiência da pessoa. E há pouco a Cecília falava desta questão da experiência, não é?
de que, de facto, a nossa intervenção na biossíntese, em termos de sessão terapêutica, é muito a partir da própria experiência da pessoa, e conectar com a própria existência, não é? A minha experiência dá-me um sentido de existência, mas a minha existência também me dá um sentido de experiência, e, portanto, elas também se relacionam. A forma como eu expresso a minha existência na minha experiência e a forma como eu experiencio através de quem eu sou, não é? Este lugar essencial. E por vezes esta questão destes traços são formas de proteção da própria existência. E, portanto, se nós atuamos diretamente no traço sem enquadrar a própria necessidade de adaptação, podemos, inclusive, criar situações de ruptura e até situações de surtos, não é? Portanto, temos que ter esta noção desta linha, a linha que separa a psicose da neurose, e podermos também atuar por forma a conter e fazer essa transformação. Voltar à base da segurança, não é? Que falávamos anteriormente. A segurança como forma de poder fazer este processo. A Catarina trouxe a perspectiva mais da psique, eu vou trazer a perspectiva mais do corpo, que no fundo esta perspectiva do corpo é, esta existência também tem um registro fisiológico em cada pessoa que pode ser sutil, mais sutil ou menos sutil, mas que também, de acordo com este registro, nós também vamos ter personalidades diferentes, ou seja, o material genético e a forma como eu cresci também fisiologicamente também me dá respostas para a forma como eu sou. E isto tudo se encadeia e nós trabalhamos nas duas dimensões ligadas uma à outra para conseguirmos entender o todo daquela pessoa e da forma como ela também vem para o mundo. Porque, por exemplo, nós trabalhamos campos, se eu sou mais visceral, eu vou ter uma resposta de um modo. Se eu sou muito mais muscular, ou seja, se a minha mesoderma é aquilo que mais atua em mim, quer dizer que eu vou ter um tipo de ação e formato na vida, mas também, quando ela falou aqui, quando nós não conseguimos e podemos criar campos em que podemos perder o nosso fio da clareza mental, que é entrar numa psicose, também o corpo já está a dar esses sinais há um bom tempo, podendo levar as pessoas também a ter doenças a vários níveis, que para nós também são sintomas de temas que aquela pessoa precisa trabalhar de acordo com as áreas, e com o estudo do corpo nós também fazemos estas pontes, estas ligações que são super importantes para que a gente possa ajudar a pessoa, quer na cura ou no desenvolvimento pessoal, porque nós não trabalhamos só na cura, nós também trabalhamos no desenvolvimento pessoal, e isto também pode também abrir vários campos de recurso para a pessoa que vem trabalhar terapia em biossíntese. Eu diria que tem um caminho de autorregulação, né? Quer dizer, qual é o caminho de autorregulação que aquela pessoa encontra? E por isso não existe um catálogo de exercícios, né? Nós não temos um catálogo de exercícios. Isso é criado, né? Nós temos um movimento e temos a expressão e temos a verbalização e temos todos esses canais dos sentidos que permitem com que nós, aqui como terapeutas, possamos compreender qual é a dinâmica corporal, a psicodinâmica daquela pessoa, que inclui os padrões corporais que ela traz. Então, nesse sentido que nós observamos o todo, né? Então, por isso que não existe um catálogo de exercícios, existe essa compreensão, né? Uma compreensão daqueles padrões que estão inscritos no corpo. Este ponto é de facto muito importante, não é? Porque às vezes perguntam-nos qual é que é o protocolo da biossíntese para intervir nestas situações. E de facto não há um protocolo, não é? É um caminho que se faz, é uma construção de um caminho que se faz com a pessoa, porque é uma abordagem muito centrada na pessoa. Quem é esta pessoa? Como é que ela pensa? Como é que ela se emociona e expressa as suas emoções? Como é que ela vê a realidade? Como é que ela vai para o mundo? Como é que ela respira, não é? E com base nessa informação é que vamos construir o caminho.
Então o protocolo não é algo que existe à partida. Se calhar é na chegada que nós percebemos qual foi o protocolo utilizado com aquela pessoa, não é? É isso mesmo, porque nós estamos ali naquele campo terapêutico, aquele campo de ressonância, com os nossos sentidos imersos, né? Nós estamos ali, né, junto, né? Então, muitas vezes é isso que a Catarina falou, a gente vai perceber de fato, né, como que está isso na medida em que caminha, não é? E às vezes no ponto de chegada, você olha e fala, olha, né? Então, é isso, né? Uma aventura também nesse sentido, né? Poder estar presente, em contato, nesse caminhar, não é? Resumindo Bem, a frase, é como se o que é bom para um pode não ser para outra pessoa. Daí que nós temos que estar mais atentos àquela pessoa, porque até aquilo que nós sabemos e que aprendemos que em geral é assim, naquela pessoa, perante a história dela, pode funcionar ao contrário. é isso. E que nós temos que estar mais atentos à pessoa do que à teoria. E isto é que é a biossíntese. A biossíntese é trabalhar na sutileza do fio solto que falou há pouco a Rita, e usar esta sutileza para alcançarmos muitas vezes aquilo que está encoberto na terceira camada ou que na segunda camada, para que possamos alcançar a essência da pessoa. E É, potenciar essa essência é aquilo que cada um de nós busca, no fundo também, potenciar e saber o que é às vezes em nós, porque muitos de nós muitas vezes nem temos consciência do que é a nossa essência. E nós estamos cá também para ajudar a pessoa a descobrir, porque nós facilitamos, levamos um contexto, muitas teorias, mas quem faz efetivamente o processo é a pessoa que vem fazer a terapia. E ela porque tem que se empenhar neste processo. é isso, porque ela é que tem conexão e contato com a própria essência. Nós estamos ali a acompanhá-la, não é? Para que ela possa cada vez mais ser plenamente quem ela sabendo que isso é um processo dinâmico, né? Que nós não chegamos num ponto que falamos assim, agora já sei tudo que sou. Não, a gente está sempre na relação com o mundo, na relação com o outro, na relação conosco, e estamos sempre em transformação. Então, poder acolher essa transformação. E aí eu queria trazer também um pouco sobre a formação, né? Só acrescentar aqui um ponto que neste momento também está presente, não é, com estas falas, que é a questão do próprio propósito de vida e com uma dimensão que é essencial também na biossíntese, que é a bioespiritualidade. Sim. Quando nós entramos em contacto com esta essência, portanto, a construção de um caminho, o processo terapêutico é a construção de um caminho em direção à essência, não é? À minha própria essência, de eu redescobrir, recontactar, poder trazer, não é? E poder trilhar o meu caminho de acordo com essa própria essência. E, portanto, este é uma dimensão muito importante na biossíntese. É uma espiritualidade que está conectada com a minha experiência no corpo. E, portanto, eu perceber que aquilo que eu estou, a forma como eu atuo, a forma como eu atuo no mundo, no sentido de comportamento, não é? Como eu estou no mundo, a forma como eu habito o meu próprio corpo, tudo isso está conectado com este lugar de essência. E se eu tenho constrangimentos, se tenho algum tipo de tensão, eu não estou na plenitude da minha essência e em contacto direto com a minha essência, e portanto não estou também aberto àquilo que eu ainda não conheço, não é? A esta dimensão que é espiritual, no sentido do desconhecido, de abrir-me ao desconhecido. A poder conectar ou entrar em contato com recantos em si mesmo, não é?
Então, nesse sentido que ele está a falar, né, que é uma bioespiritualidade que é imanente, não é transcendente, né? E que ao mesmo tempo permite com que eu, ao conectar com ela, com aquilo que dinamiza os meus movimentos mais profundamente, não é? Eu possa estar em conexão com o outro e com o mundo. Então, e É aí, bom, a diga. espiritualidade, no fundo, com base na realidade para poder também elevar-se no seu sentido melhor de ser humano. É, da sua própria realidade, né? E nesse sentido a gente pode. A partir da sua realidade, não é? E não da realidade que outros externamente lhe possam fazer, não é? Isso, porque realidades são muitas, né? Porque a realidade tem a ver com a percepção e o modo que cada um tem de perceber e receber e se mover no mundo, né? Uhum. E, bom, e aí eu queria trazer um pouco da formação, né? Nós vamos começar uma formação, o primeiro ano da formação em biossíntese agora em 25 de setembro, né? É uma formação de 4 anos e que envolve todos esses aspectos, tanto o enquadramento teórico, prático da biossíntese, quanto a autopercepção e o trabalho pessoal, né, de cada um, né? E então, se alguém quiser falar, Catarina, ou falar um pouco sobre a formação, Rita. Então, a formação ela está contemplada também para abarcar este lugar do desenvolvimento pessoal, não é? De eu partir deste contacto comigo próprio, não é? O que é que eu conheço sobre mim para poder depois entrar numa relação com outro, não é? E entrar numa parte mais de clínica, podermos ir aprofundando a parte clínica e para isso existem temas específicos que são a base da biossíntese, temas que estão desde o início a serem trabalhados. Os três principais é o centering, o grounding e o facing. E com base nesta, e talvez possamos falar um pouco sobre cada uma delas, o centering associado ao contato comigo próprio, o meu mundo interno e o meu mundo externo, com a minha respiração, com o meu contacto em mim mesmo. Esta noção de contacto comigo para poder contactar o outro, para poder perceber o todo, não é? Depois temos esta noção de grounding, não é? Como é que eu estou enraizado na terra, o meu contacto com o solo, a minha verticalidade, para poder efetivamente sustentar-me no mundo e poder avançar, movimentar-me, relacionar-me. E a parte do facing que tem a ver com este encarar a realidade, não é? Como é que eu vejo a realidade? Como é que são as minhas imagens sobre o mundo, não é? As tais paisagens que temos estado a trazer aqui. Como é que eu observo a realidade e saber que cada um de nós, e aqui é um pouco lacaniano também, não é? Cada um vê a realidade que consegue sustentar também, não é? E, portanto, esta abertura da realidade, do enfrentar a realidade, dá-me chão também, dá-me uma capacidade de estar no mundo e aí também, uma vez mais, poder respirar a minha realidade e poder movimentar-me no mundo. Então, estes são três dos temas essenciais na biossíntese. Não sei se alguma das colegas quer acrescentar algo mais sobre os temas. Eu costumo dizer que às vezes eu costumo resumi-los a frases. O centering é quem eu sou, tudo aquilo que tem a ver com o que eu sou e a forma como eu também me contacto comigo mesma. Eu estou na ligação comigo própria e na identidade que eu criei para mim, da minha consciência. No facing é para onde é que eu vou.
de que modo é que eu me alinho socialmente e com o mundo, que postura, que interação é que eu criei no contacto daquilo que eu sou com o mundo e de que forma é que eu posso melhorar-me, potenciar-me, mas que no fundo é para onde é que eu vou, o que é que eu quero, porque nós estamos sempre numa construção que é no agora, mas que temos sempre também base do passado e temos uma perspectiva de ir para evoluir para algo, não é? Então eu gosto de usar essa analogia de para onde é que eu vou. No grounding é o nosso enraizamento, é o desenvolvimento daquilo que é a minha estabilidade, o meu contacto, como é que eu chego a este contacto comigo, qual é o meu suporte, a minha base, a forma física, é um lado mais físico de ligação à Mãe Terra, ao mundo, à realidade, ao concreto. E eu acho que esta é a minha visão, acrescentando e colaborando aqui também com a Catarina nesta definição, que eu concordo plenamente com o que ela disse também. Não te estou a ouvir, Cecília. Então, o que eu estou a dizer é, bom, obrigada a todas. E a Carla, Catarina, Rita, nós estamos aqui nessa aventura juntas e nós estamos aqui a caminhar já quase um pouquinho para o final e tem uma questão no chat. Então, a questão é, as sessões têm um tema inicial proposto pelo paciente ou um check-in e depois é o corpo e as sensações que conduzem a sessão? Bem, eu diria que ambas as coisas, não é? Acho que no campo terapêutico tudo isso está a acontecer, não é? Então, as sessões podem ter um tema inicial que o paciente propõe e também um check-in e também o corpo e as sensações, porque essas coisas estão todas integradas, não é? E Essa é uma dimensão que é observada, não é? É um assessment, não é? Que se vai fazendo, vai-se percebendo como é que a própria dinâmica se estabelece com este paciente e a informação, se a pessoa chega com um tema e estamos com o tema, também podemos perceber até que ponto há espaço para o novo, não é? Para perceber com o momento atual, não é? Então, tudo isto é um processo que vai acontecendo de perceber o que é que neste momento do processo da pessoa, isto não quer dizer que o terapeuta se retira e que é só o paciente que conduz. Não, é um caminhar conjunto e, portanto, a presença do terapeuta a trazer a sua própria observação, trazer a sua própria as suas próprias curiosidades. A palavra curiosidade fica muito presente em biossíntese. O brincar, não é? É muito importante para percebermos lugares que o próprio paciente possa não estar a ir e trazer essa dimensão. E é sempre uma troca, porque o paciente pode dizer, não quero ir aí, mas está enquadrado, não é? Vamos percebendo o que é que faz com que a pessoa caminhe naquele lugar e permaneça nos lugares onde permanece, para onde é que avança. E, portanto, o processo pode ter várias dimensões. Pode partir de um silêncio e ficar em silêncio, não é? Há tanta possibilidade dentro de uma... sim. E respeito, né, Catarina? Um respeito profundo, né, por aquele campo, por aquela pessoa que está ali se abrindo naquele vínculo, né? Então, acho que isso é importante também. Curiosidade, respeito, são valores, né, que nós carregamos no campo da biossíntese, né? Comunidade, tem diversos valores que a gente pode elencar aqui, não é, que estão no campo da biossíntese. E então é isso, né? A formação começa em 25 de setembro, as inscrições estão abertas, as candidaturas, né? Se alguém quiser candidatar, se tiver interesse ou tiver alguma outra questão, também pode escrever-nos pelo e-mail escolaportuguesadebiosíntese@gmail.com. E uma coisa também que eu queria trazer aqui é que nós teremos a alegria, a felicidade de termos conosco
mais uma vez, a nossa diretora internacional, no início de setembro, a Liane Zink, que é uma pessoa com muita experiência, com extrema experiência no trabalho clínico, que está na biossíntese desde a sua fundação. Hoje a Liane tem quase 83 anos, é uma pessoa que traz um conhecimento e uma habilidade muito grande, e ela vai, então, nos presentear com um workshop, né, que é, cujo tema é, como é que é mesmo? Do encontro, como é que é? Do enraizamento ao encontro, ou do encontro ao enraizamento. Esta noção da presença, não é? Do De enraizamento. contato e segurança, não é? Do enraizamento ao encontro, presença, contato e segurança na terapia somática em biossíntese. Então, o workshop vai acontecer nos dias 5 e 6. No dia 5, das 18h30 às 21h, no dia 6, das 10 às 13h30, e você pode participar só do sábado, se quiser, ou do sábado e do domingo, mas tem a possibilidade de participar numa sessão única no sábado, né, em Lisboa. E, então, alguma outra questão, meninas? A nossa próxima live é no dia 10 de julho, às 5. Vamos falar um pouco também sobre, dar um pouco de testemunho também de como a biossíntese e com isso trazer alguns exemplos de como a biossíntese é de facto uma filosofia de vida e como nós nos podemos reger pela biossíntese no sentido de um caminhar, não é? De ir percebendo como é um processo que entra, não é? Nós entramos, eu costumo dizer que a biossíntese torna-se uma casa, não é? Em que É, nós entramos e sabemos que podemos ir a ela, podemos sair, voltar, mas ela acaba por ficar dentro de nós. É como aquela experiência de relação saudável, não é? Em que vamos para o mundo, mas ela fica dentro de nós, esta forma de viver. Biossíntese é a integração da vida e, portanto, tem que estar integrado em nós próprios, não é? E vamos estar um pouco sobre esse testemunho também na próxima live, no dia 10, às 5. legal. É isso, né? Mais do que uma técnica terapêutica, uma abordagem terapêutica, é mesmo um modo de perceber o mundo, de se mover no mundo, de estar em contato consigo mesmo, né? Então, é isso. Bem, queremos agradecer a todos que estiveram aqui. A Catarina quer falar alguma coisa? Não, ia dizer, agradecer. Continua. É que nós temos aqui um delay, então às vezes a gente passa um pouco por cima porque não percebe o que está acontecendo. Desculpa. Então, é isso, é um pouco para agradecer, para agradecer, não é, as pessoas que estiveram aqui e, e que encontramos-nos, né, nesse espaço em que nós nos encontramos. E, Grata a vocês também, que colaboramos todas umas com as outras, e também a todos os que estiveram e venham experienciar a biossíntese, sobretudo, quer como paciente, quer como terapeutas, que queiram ser futuros terapeutas. Obviamente que quem vem para futuro terapeuta terá que passar numa triagem, mas, mesmo assim, há sempre a possibilidade de grupos de desenvolvimento. Fiquem atentos às nossas redes, àquilo que nós vamos publicando, e também interajam connosco, porque nós estamos por aqui. Carla, que boa lembrança, porque eu estava aqui a esquecer de que dia 11 acontecerá um Cuidar de Si, que será conduzido pela Catarina e pela Rita, né? E, então, nós sempre estamos com alguma
atividade acontecer, né? Esperamos por vocês e obrigada por estarem presentes. Um bom fim de semana. Beijinho a todos também. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.